Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Denis Injetcar, aquele seu canal que costuma publicar muito conteúdo sobre motores e injeção eletrônica. Tranquilos aí, firmezinha, só o ouro aí do outro lado, que maravilha, hein? Domingão, tarde ensolarada, bonita e quente. Tô torrando aqui debaixo de uma área aqui, mas eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para vocês, para eu compartilhar com vocês, seja proprietário de veículo, seja um autoentusiasta, seja um estudioso da arte da mecânica, seja um profissional da área, né, um mecânico, reparador, seja um dono de oficina, quem quer que seja que você está me assistindo agora, eu vim aqui para poder compartilhar com vocês como que era a oficina Denis Injetcar antes da literatura técnica e como é a oficina Denis Injetcar depois de passar a utilizar uma boa literatura técnica. Então eu decidi criar esse vídeo, né, chamado aí, né, nomeado aí pelo título, né, de Doutor Iê, a empresa que mudou a minha empresa. E por que eu decidi fazer esse vídeo agora, né? Bom, primeiramente eu precisava ter uma certa bagagem de experiência para que eu pudesse ter propriedade em falar desse assunto. Para que eu pudesse ter parâmetros para eu comparar o antes e o depois, né? Não tem como eu viver o antes, começar a viver uma nova fase, logo no começo já falar tudo sobre aquela nova fase. Não, eu preciso ter um tempo de vivência tanto antes quanto depois, para que eu consiga comparar e eu consiga trazer a quem me assiste uma comparação bem realista ali e bem sólida dos fatos antes e dos fatos depois. Então por isso que eu demorei um pouco, né? Um pouco assim, bastante tempo, né? Para poder fazer esse videozinho aqui. Então eu vou olhar muito para cá. Aqui está a tela do computador, a câmera está do lado aqui da tela do computador. Eu tive que preparar um roteiro para isso, né? Para que eu não perdesse nenhum assunto e que eu não também desviasse muito dos assuntos, porque quem me conhece sabe que eu converso pra caramba. Então eu não quero aqui gravar um vídeo de 2, 3 horas, né? Se bem que, se falando da enciclopédia automotiva da Doutor Iê, tem conteúdo para passar o dia inteiro falando aqui. Tem conteúdo demais, demais, demais. Se eu for pegar essa enciclopédia aqui, desmiuçar minuciosamente tudo para vocês, dá para ficar um dia todo gravando aqui, dá para rolar um vídeo de 24 horas de duração para vocês. Só que ninguém vai assistir isso tudo, né? Ninguém vai ficar 24 horas na frente da televisão escutando eu falando um monte de coisas, né? Então eu tenho que organizar meu roteiro para que eu consiga citar todos os pontos importantes, né? Fazer as comparações que eu preciso comparar e passar aí para vocês aí, né, o fator principal do vídeo, né? Por que que a empresa chamada Doutor Iê mudou a minha empresa Denis Injetcar? Por quê? Então vamos lá. O meu canal de vídeos, o canal Denis Injetcar, ele nasceu dia 18 de julho de 2011. É a data de nascimento do canal. Ele nasceu nessa data. Então agora em 2022 ele vai completar, em julho, vai completar 11 anos, né? 22, isso. Ele vai completar 11 anos de vida, o meu canal. E lá no canal, o primeiro vídeo que eu publiquei lá no canal foi da transmissão de um Cadete SL92 que eu tive, né? Uma caixa F16, né? Um câmbio F16 desse Cadete. Foi o nosso primeiro vídeo publicado. Ele foi publicado em 22 de outubro de 2011. Então, dia 22 de outubro desse ano, vai completar 11 anos que eu publiquei o nosso primeiro vídeo lá. Então beleza, então já tem 11 anos que o canal existe, tá? Dentro desses 11 anos, de 2011 até 2017, tá? Ali, abril de 2017, eu trabalhei dentro da oficina, onde eu não tinha literatura técnica, eu trabalhava com carros antigos, carburados, de tudo quanto é idade. Trabalhava com veículos mais novos, mas não tão novos igual eu estou trabalhando hoje. Naquela época ali, de 2011 até 2017, os veículos mais modernos que eu pegava ali
Os mais novos ali, acho que era 2005, alguma coisa do tipo. Então assim, era uma frota mais antiga, uma frota porém mais simples de trabalhar, mas era uma frota que também tinha toda uma, vamos dizer assim, uma certa quantidade de eletrônica embarcada dentro desses carros, né? Onde uma literatura técnica para mim naquela época me ajudaria demais, e eu não tinha, não usava literatura nenhuma. O que eu utilizava naquela época como assim, vamos dizer, como literatura, né? O que eu fazia para eu poder encontrar as informações que eu precisava? Pegava um carro para fazer uma análise, e aí eu precisava saber para onde que aquele chicote ia, o que era negativo, o que era positivo, o que era sinal, e aquele positivo era de linha 30 ou de linha 15? Aquele positivo era 5 volts ou 12 volts, aquele sinal de referência. Então eu não sabia. Eu ia recorrer aonde? Eu ia para a internet, né? Perdia um bom tempo lá no Google pesquisando, indo atrás de esquema elétrico, tabelas, tudo, especificações, e começava a ler os sites de fórum, tudo que me aparecia na frente. Teve vezes de eu pegar, era uma época que eu trabalhava só eu sozinho, né, no início, então eu pegava um carro para fazer por vez, estacionava ele nessa área de operações aqui, ele no fundo, e aí o computador aqui, e eu ficava aqui, ó. Às vezes eu passava a manhã inteira no computador, só procurando alguma coisa assim para eu poder ter o norte, para eu poder começar a seguir ali. E nisso às vezes eu perdia tanto tempo, que aí às vezes eu me cansava e eu começava por mim mesmo testar ali e pegar multímetro. Teve uma época que eu não tinha nem scanner, né? Para escanear o carro eu levava o carro numa oficina de um brother, então eu pedia para ele vir aqui para ele escanear para mim no começo. Então era complicado isso daí. E aí eu ia ali ralando, garimpando em cima, com o multímetrozinho testando tudo, vendo o que era, que opa, daqui para cá eu tenho uma tensão aqui é negativa, aqui é positivo, tem uns 5 volts aqui, uma liga de ignição continua 5 volts. Aqui estão, eita, tem 2 negativos, uai, que negócio é esse? Aí ia lá ligar a ignição, um dos negativos virava positivo. Tá, tô entendendo. Mas era um negócio complicado. Era assim uma perda de tempo muito grande, ficava agarrado ali naquele serviço ali, às vezes dias para poder tentar achar o problema, né? Então eu tinha uma perda de tempo grande na internet, no Google, pesquisando as coisas lá, né? Não, naquela época eu não tinha também assim tanta coisa pesquisável igual tem hoje. Hoje tem, pô, muito mais, né? 11 anos depois, 10 anos depois, tem muito mais coisa aí na internet já distribuída aí que dava para pesquisar. Que naquela época tinha bastante coisa, mas às vezes, dentro daquele bastante coisa que tinha, não tinha o que você precisava. Porque na vida é sempre assim, né? Sempre o que tu precisa, tu não acha. O que tu não precisa, tu acha em abundância. Então é desse jeito que acontece. Então, ali de 2011 até 2017 eu trabalhei assim, né, nessa dificuldade toda. Foram 6 anos, né? 6 anos nessa dificuldade. Então, o que eu tinha que fazer? Se eu precisava saber alguma coisa que eu não tinha literatura técnica na época, não fazia ideia do quanto essa ferramenta seria importante para mim e seria útil e faria uma mudança dentro da minha vida como profissional dentro da oficina mecânica. Então eu ficava pesquisando internet, ligava para os amigos, para os conhecidos tudinho, para os colegas que fez curso junto comigo, para os professores dos cursos. Eu ficava enchendo o saco de todo mundo. Eu ficava torrando literalmente a paciência de todo mundo toda hora. Tinha gente que já não me atendia porque eu ligava demais. E eu reconhecia isso, né? Mas eu precisava. Então eu ligava muito. Então com isso, o que eu tinha de retorno com isso? Eu tinha a demora em diagnosticar, a demora em achar os problemas, a demora em resolver os problemas. Então tudo isso acontecia simplesmente pelo fato de eu não ter uma boa literatura técnica na mão, né? Então, naquela época, nós tínhamos o YouTube, que tinha bastante coisa publicada ali. Então, eu também ia, dentro das minhas pesquisas do Google, também ia parar dentro do YouTube, e ia para lá assistir vídeos. Às vezes eu passava um dia inteiro
pesquisando coisas dentro do Google, na internet mesmo, nos fóruns e tudo. Depois passava o período da tarde assistindo um monte de vídeo dentro do YouTube, procurando alguma coisa que chegasse próximo daquele problema que eu estava ali, que eu tinha pego o carro para consertar. Então eu ficava no YouTube assistindo os vídeos para ver se ajudava. E aí eu sei que, resumindo tudo isso, era o que? Era uma baita de uma perda de tempo que eu tinha, né? Atrapalhava o trabalho de muita gente nas minhas ligações para tentar, né, ver se alguém podia me ajudar com um esquema elétrico, ou com uma dica, ou seja, como fosse, né, me ensinasse ali como testasse alguma coisa. Então eu tinha essas correrias para fazer, então eu atrapalhava todo mundo. Até que um belo dia, isso foi de 2011 até 2017. Até que um belo dia em 2017 teve o quê? Lá no mês de abril teve a Feira do Mecânico lá, né, que acontece a cada 2 anos lá em São Paulo, no pavilhão de exposições lá do São Paulo Expo, a Automec. Então teve a Automec em 2017 e eu fui para essa Automec. Falei, vamos lá, vamos embarcar nessa feira, vamos ver de qual é. Quero conhecer, já vi muita gente falar, eu quero saber como é que é a feira. Dizem que lá tem muita coisa, tem muitos estandes de fabricantes de peça, fabricantes de ferramenta, fabricantes de produtos químicos automotivos. Quero ver tudo lá. E fui para a feira, para a Automec. Tem até vídeo no canal gravado aí. Se você botar Automec 2017 Denis Injet Car, você vai ver. Deve ter uns 2 vídeos meus dessa época que eu fiz essa visita lá. E aí lá foi onde eu conheci várias personalidades do mundo da mecânica aqui dentro do YouTube, né? Conheci o ADG, conheci o Dr. Carro, conheci o Dr. Macete, conheci o Fabiano da Motortec, o Daniel McFire, o Diego Velocímetros, o Emerson da Scoopcar, conheci o Anderson da RDK Imports lá no Rio de Janeiro, conheci o Biela Quente, conheci acho que não foi na de 2017, acho que foi na de 2019 eu conheci o Marinho do Garage 113. Então assim, eu conheci a galera toda lá, né? Então vi os stands, tudo, poxa, é uma feira maravilhosa. Para quem é mecânico vale a pena ir, é muito top. É assim, cara, você tá é simplesmente a Disney do mecânico. Quem já viajou para Disneylândia, vamos dizer assim, que já curtiu como que é você estar na Disney, quem gosta daquilo lá, imagina a Disneylândia dos mecânicos, é a Automec, é a Disney dos mecânicos. Aquilo ali, você chega lá, você passa uma semana visitando aquela feira, andando tudo, quando termina, no último dia, você já está assim, caramba, bicho, podia ter mais um mês de feira. Eu ficaria tranquilo mais um mês de feira. É muito bom, é muito bom. Quem gosta, quem realmente é apaixonado por essa área, acha uma semana pouco. Uma semana de feira é pouco. Mas aí o que acontece? Lá na Automec 2017, eu conheci o stand da Doutorier. Então conheci o stand da Doutorier, foram lá, me mostraram como é que funciona o sistema na época, que não era tão evoluído igual é hoje. Hoje está muito mais evoluído, né? Mas antigamente não era tão evoluído assim. Mas já era top, né? E aí eu conheci a enciclopédia, o pessoal lá me deu toda uma atenção top demais, me mostraram tudo como é que funciona, tudo, aquela coisa toda. Lógico que tudo tem um investimento, né? Você paga uma mensalidade para ter acesso à assinatura da enciclopédia de acordo com a configuração que você escolhe. Então o preço vai variar de acordo com a configuração. Se eu quero só moto, eu pago X. Se eu quero moto e carro, eu pago Y. Se eu quero moto, carro e van, eu vou pagar, sei lá, W, né? Se eu quero carro, van e truque pesado, eu vou pagar XYZ. Então, o preço vai variar de acordo com a tua configuração da assinatura. E aí o que acontece? Eu lembro que na minha época, eu já tinha uma certa clientela top, né? Já fazia, assim, vamos dizer assim, uma quantidade considerável de carros por mês, né, que não ficava tão pesado para mim pagar a assinatura. É lógico que eu reconheço que para uma pessoa que está começando agora, que está começando na garagem de casa, assim como eu comecei, com uma caixinha de ferramentas simples, humilde, comprando mais umas ferramentinhas e tudo, e evoluindo ali, ó,
tijolinho por tijolinho na caminhada e tudo, às vezes fazer uma assinatura da enciclopédia às vezes se torna um gasto mensal pesado, né? Vamos supor, no começo, quando eu comecei a trabalhar com a parte de mecânica, quando eu trabalhava no tribunal e trabalhava com mecânica só final de semana, sábado e domingo, e à noite nos meios de semana, eu lembro que eu atendia no máximo assim, ó, estourando 5 carros por mês. Em 30 dias que tem no mês, eu atendia 5 carros só. Então, para mim, nessa época, bem lá no comecinho de 2011, era pesado para mim fazer uma assinatura. Porque o que me rendia, como eu estava comprando muita ferramenta ainda, investindo em ferramentas manuais, de tudo quanto é tipo, que eu não tinha muita coisa, então eu precisava fazer o quê? Eu precisava mandar construir os carrinhos que eu tenho, esses carrinhos de madeira que eu mandei construir na época, já tem 10 anos que esses carrinhos estão comigo de madeira, MDF, e nunca acaba esses trem aqui, se não deixar molhar, nunca acaba. Mandei fazer os carrinhos, aí fui comprando as ferramentas, então assim, todo o dinheiro que eu pegava da oficina eu revertia em ferramenta para a oficina. Então nessa época realmente para mim poder fazer a assinatura 2011, 2012, 2013 era complicado, para mim realmente não dava, né? Então eu entendo que se você falar para mim, Denis, é tudo muito lindo, muito maravilhoso essa ferramenta, mas é um investimento que para mim agora não cabe no meu bolso. Eu vou entender porque eu também já passei por isso. Eu também sei o que é você ser pequeno, tá começando do zero, porque eu comecei a minha oficina literalmente do zero. O que eu tinha? Uma caixa de ferramenta mais ou menos desse tamanho aqui, que eu tenho ela até hoje ali toda suja ali, uma caixa de ferramenta de plástico desse tamanho, que tinha acho que umas, vamos dizer assim, se tinha muito, acho que tinha entre 60 e 70 peças dentro dessa caixa de ferramenta. Entre chaves de fenda, alicate, chaves de boca, chave combinada, um martelinho, uma turquesa, umas ferramentinhas assim, acho que eu tinha umas 60 ferramentinhas, entre 60 e 70 ferramentas tinha dentro dessa caixa de ferramenta. Né? Então assim, eu não tinha grande coisa, eu estava começando uma oficina do zero. E eu sei como é que é começar do zero, é ralado, é difícil, né? Pegar pouco serviço para fazer e você ir destrinchando ali de pouco a pouco, é osso, cara, é doído. Mas é gratificante. Quando a recompensa vem depois, é muito gratificante. Você olhar da onde você partiu e ver sua evolução e ver aonde você já conseguiu chegar, é muito top. E você olhar para frente e falar assim, eu posso chegar mais longe ainda. Vamos lá, bota Deus na frente e senta o sarrafo. E vai trabalhar, que aí você chega lá. Então, eu sei que se você que está começando agora, está investindo tudo, está revertendo todo o dinheiro que você consegue fazer dos seus servicinhos aí. Você está injetando, comprando ferramentinha, alicate, chave de fenda, soquete, articulador e tudo, e multímetro e tudo. E não tiver como assinar, fazer uma assinatura da enciclopédia, eu vou te entender, porque eu também já passei por isso, né? Só que quando foi em 2017 eu já estava assim, mais ou menos já engatado, minha oficina já estava mais conhecida, eu já tinha uma clientelazinha mais top, atendia mais carro durante o mês. Falei assim, olha, a assinatura ela não vai me apertar, mas vai tirar de mim todo mês um dinheiro mensal, um compromisso que eu tenho que fazer. E quando você é autônomo, tudo você tem medo de fazer dívida. Todo mundo que está me assistindo que é autônomo sabe disso. Que a gente tem medo de fazer dívidas porque a gente não sabe como é que vai ser o mês seguinte, né? Então o que a gente faz? Depositar fé em Deus e bola para frente. E é assim que eu faço. Boto minha fé em Deus e vamos para frente, ó. Vamos ver. Se der certo, Deus, se não der certo, pelo menos eu tentei, né? Eu me arrependo do que eu não tentei fazer. Aí eu me arrependo. Agora, não me arrependo do que eu tentei fazer e deu errado. E aí o que eu fiz? Botei para frente e falei assim, vamos fazer, eu vou me apertar um pouco, não vai me apertar tanto, mas vai me apertar um pouco, vou ficar naquela preocupação assim, caramba, eu tenho que fazer serviço pelo menos para poder pagar a enciclopédia lá e pagar as contas de água, luz, né, essas coisas tudo, já estava tudo na ponta do lápis lá certinho, beleza, vamos botar o barco para andar. Fiz a assinatura da enciclopédia, falei, vamos ver agora o que essa enciclopédia pode me dar de retorno. Ai galera, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu vou te falar uma coisa, que no mesmo ano de 2017 eu aumentei assim consideravelmente a quantidade de carro que eu atendia, porque eu não perdia tempo, cara. Eu não perdia tempo, né? Então assim,
Eu conheci a Doutorier lá em abril de 2017 na feira da Automec. Fiz a inscrição. Beleza. 2017 foi seguindo, tudo bacaninha. Comecei a usar a literatura, tudo. Então, de 2017 até chegar hoje, 2022, isso dá o que? 5 anos, né? Vai fazer 5 anos. Mês de abril agora, ó, mês que vem, abril de 2022, vai completar 5 anos que eu estou utilizando a enciclopédia da Doutorier. Então, em 5 anos de uso, eu hoje já consigo falar para vocês assim, ó, plenamente o que foi que mudou, o que foi que agilizou no meu serviço, né? E aí eu fiz até um roteirinho bem detalhado aqui disso para não esquecer de nada. Então assim, ó, o que mudou, melhorou para o meu trabalho aqui? Mudou o que? Primeiro, parei de perder tempo com pesquisas no Google. Não preciso mais ficar indo lá no Google pesquisando, procurando esquema elétrico, procurando tabela de torque e aperto, procurando isso, procurando aquilo. Não preciso mais fazer isso. Segunda coisa, parei de ficar ligando para os meus conhecidos, amigos, professores do Senai, dos cursos, enchendo o saco dos caras. Não liguei mais. Porque tudo que eu precisava saber, as dúvidas, tudo, eu tinha dentro da enciclopédia. Então já parei de perturbar a galera. Outra coisa, terceiro, ganhei agilidade nos diagnósticos. Consegui acelerar o meu diagnóstico assim, para não ficar perdendo tempo, sabe? Antes eu pegava um chicote elétrico, meu Deus, isso aqui, o que é? Ah, vou lá perder tempo na internet pesquisando lá, diagrama elétrico. Ah, não achava nada no YouTube. Caramba, bicho. Agora vamos ter que abrir o chicote aqui e ver onde é que esse fio está saindo aqui desse sensor, vamos ver para onde é que ele vai. Ah, vai para essa tomada aqui do módulo. Ah, e vamos ver se está chegando alguma coisa aqui. Ixi, não está chegando nada. Pô, agora como é que eu vou saber quem é ele lá? Aí tem que ficar abrindo lá e tal, para poder olhar em qual posição do conector que está o fio. Ah, é para poder testar uma continuidade daqui para cá. Sendo que na enciclopédia eu acesso ela lá. Aí eu olho lá, opa, o fio sai daqui, passa aqui, vai para o pino 32 do conector A. Eu vou lá no conector A, pino 32, opa, é aqui, já plugo lá, pum, opa, deu continuidade. Pronto, já testei. Então, ganhei ali a agilidade nos meus diagnósticos, porque eu consigo testar as coisas assim, ó, muito mais rapidamente, porque a enciclopédia está me falando aonde estão as coisas. Ela me fala, ó, esse fio sai daqui, vem para cá, aqui ele é o pino número 3, aqui ele é o pino 57 do conector da central, é um fio vermelho com uma fita roxa e é um fio que tem que ter uns 5 volts nele. Aí eu vou lá testar para ver se tem uns 5 volts nele. Ah, não tem uns 5 volts nele lá. Depois que eu liguei a chave, não tem 5 volts. Vamos soltar o conector aqui, agora vamos medir a continuidade. E ó, rapaz, o fio não está dando continuidade não. Esse fio está partido. Vamos procurar onde é que está o defeito. Rapidinho mata o problema. Então, ganhei agilidade no diagnóstico. Foi a terceira coisa que eu falei, né? Ganhei agilidade. Os diagnósticos meus ficaram cada vez mais assertivos. Por quê? Porque eu não ficava assim com a cabeça. Porque quando você está trabalhando em diagnóstico, se você esquentar a sua moringa, seu cérebro, a sua cabeçona, se você esquentar ela, você acaba que você já não raciocina direito, ou você para de raciocinar. E aí você já começa a pensar em coisas que não tem nada a ver e você começa a associar aquilo, começa a achar que tem alguma coisa a ver e aí pronto, começa a desandar tudo. Então, os meus diagnósticos vão ficando cada vez mais assertivos, por quê? Porque eu já ia em cima do foco do problema, né? Eu pegava lá o que é o problema, eu já vou lá, já busco o manual correspondente, começo, dou uma lida no manual, vejo o esquema elétrico todo e falo, não, isso aqui só pode ser aqui, aqui e aqui, porque só tem ligação com essa parte aqui, não tem ligação com mais nada, né? Então, beleza. Aí você começa a ficar mais focado e você começa a ficar mais restrito ao problema. Você não fica analisando todo um quadro para achar um problema aqui. Você já vai quase que em cima dele já. Você vê na literatura mais ou menos, você já vai ter uma noção, uma ideia bem top do que você pode fazer e de onde está o problema. Então essa foi a quarta coisa. Resolvendo os problemas com mais rapidez, né? Então se eu acho, se o meu diagnóstico está sendo mais rápido, está sendo mais assertivo, logicamente eu vou resolver o problema com mais rapidez. Vou consertar o carro do cliente com mais rapidez. Mais rapidez significa o quê? Menos permanência, menos tempo de permanência do veículo dentro da oficina. Consigo liberar o veículo rápido e consigo pegar o próximo para fazer. Isso me gera o quê? Um volume. Isso faz com que aumente o volume de atendimento. O volume de atendimento significa, né, grana no seu bolso, né? Significa melhor rentabilidade.
Então, se eu consigo atender pouco, porque eu não tenho nada que me ajude a fazer aquilo mais rapidamente, a gerar aquele diagnóstico mais rapidamente, eu vou demorar a fazer os carros, vai demorar a girar os carros dentro da oficina, vai demorar a ter lucro. Se eu tenho uma ferramenta que me possibilite fazer um diagnóstico rápido, ligeiro, assertivo, que eu resolvo o problema rápido, eu consigo diminuir o tempo gasto em análise e diagnóstico, consigo consertar rapidamente o carro do cliente, consigo liberar ele e pegar outro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse fluxo de atendimento. O que antes eu conseguia atender 10 carros por mês, 5 carros, 10 carros por mês, aí agora eu já estou conseguindo atender 25, 26, 27 carros por mês, porque o diagnóstico agora já ficou mais rápido. Então eu consigo melhorar meu faturamento, consigo melhorar minha renda, né? Outra coisa, eu diminuí em 90%, né? Isso é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta coisa, o sexto item, eu consegui diminuir em até 90%, porque eu não parei totalmente, tá? Por isso que eu falo 90%, o tempo perdido assistindo vídeos no YouTube procurando ajuda, porque vira e mexe de vez em quando é uma coisa assim que eu nunca vi. Por exemplo, quem assistiu o vídeo lá do meu canal lá do Ford Fuso Titânio, que eu fiz a caixa de direção elétrica dele, foi a primeira caixa que eu fiz na vida de direção elétrica, ainda mais de Fuso, nunca tinha mexido, foi a primeira vez aquele vídeo lá. Então eu tive que ir para o YouTube assistir vídeos relacionados àquilo, para eu poder ter uma noção de como que era, do que teria que fazer, porque o meu cliente queria que eu mexesse. Ele falou, estou confiando em você, você é meu matemático, eu jogo o problema na sua mão e você resolve. Ele falou desse jeito para mim. Falei, filho da mãe, mas tudo bem, a gente resolveu o negócio. Então eu tive que ir lá para a internet para poder procurar. Então por isso que eu falo que tem 10%, ainda perco 10% lá na internet, porque tem coisas assim, às vezes que é novidade para mim, que eu tenho que ir lá pesquisar, eu também tenho que estudar. Afinal de contas, a nossa atividade, a nossa profissão de mecânico reparador, ela não vai pegar um mecânico e deixar ele no nível onde ele sabe tudo sempre e que ele não tenha que aprender. Se você está entrando nessa área esperando que um dia você vai saber tudo, que você vai precisar parar de estudar porque você já sabe tudo, então ou você repensa seu conceito, ou então você muda de ramo. Porque dentro desse ramo aqui, o estudo é constante. Você tem que estudar sempre, porque não para não. As fábricas estão aí só evoluindo, soltando cada carro cada vez mais tecnológico, uma quantidade de eletrônica embarcada infernal dentro dos carros, cada vez sistemas mais interligados um no outro, entendeu? Então, o negócio é osso. Então, assim, eu não sei tudo. Eu tenho que aprender muita coisa ainda. E aí tem 10% do meu tempo eu destino para ficar lá no YouTube lá assistindo os vídeos lá para poder aprender as coisas. Mas com relação, naquele momento que eu estou fazendo uma análise, um diagnóstico de um carro dentro da oficina, que eu preciso às vezes ir para o YouTube pesquisar aquele problema, eu diminuí isso em 90%. Porque a literatura me ajuda. A literatura ela me ajuda. A literatura técnica da doutoria para mim é como se fosse mais um funcionário aqui dentro da oficina. Ela é muito melhor do que um professor de curso. Porque lá dentro eu posso ter acesso a ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um professor de curso eu não tenho acesso a ele esse tempo todo. Eu não consigo ligar para o cara 2 horas da manhã para o cara me atender. Se eu tiver 2 horas da manhã no meu galpão ali, o pau quebrando ali, eu pego aqui meu tablet aqui e acesso a informação aqui. E eu vou aqui ler aqui, eu vou pesquisar aqui nele aqui. Agora eu não posso ligar para o professor do meu curso 2 horas da madrugada e pedir para ele me ajudar a arrumar um carro. Eu não posso ligar para um cara num sábado ou num domingo porque ele está no descanso dele. E eu posso estar trabalhando aqui ralando, mas o cara está no descanso dele. Eu não vou poder ligar para ele. A informação técnica sábado e domingo está aqui, ó, mexendo, fuçando ela à vontade. Então, para mim, ela me sai, no momento que eu estou precisando ali, ela me sai melhor do que o professor de um curso. Entendeu? Mais para frente no vídeo vocês vão entender o porquê que eu falo que ela parece um professor de um curso. Vocês vão falar assim, e realmente, ó. Ela é foda pra caramba essa informação aqui. Então eu diminui 90% do tempo que eu assisti os vídeos no YouTube. Tá? Então, resumindo, o que eu melhorei, aqui na minha oficina, depois que eu passei a usar a informação técnica da doutoria, a enciclopédia. Eu melhorei o quê? Minha produtividade e melhorei os meus lucros. Simplesmente porque eu coloquei um funcionário chamado literatura técnica dentro da minha oficina. Ponto. Só isso. Por quê? Porque eu passei a trabalhar
com o ponto de vista da engenharia, sob o ponto de vista da engenharia, porque eu estou seguindo padrões da engenharia, eu estou seguindo os parâmetros de fábrica, né? Eu estou seguindo os esquemas elétricos desenvolvidos nas fábricas, eu estou seguindo ali tabelas de torques e apertos, né? Desenvolvidos pelos engenheiros que projetaram aquele carro, aquele motor, né? Aquele sistema ao qual eu estou dando manutenção. Então eu estou dando manutenção nos carros sob o ponto de vista da engenharia. Então eu melhoro minha produtividade, meus lucros, e também com isso me tornei mais independente. Tipo assim, uma liberdade profissional. Como? Eu deixei de ficar perturbando os meus amigos, os meus colegas, ligando para os caras toda hora, enchendo o saco deles, atrapalhando eles nos serviços dele, pedindo help, help, help toda hora. Eu deixei, porque a enciclopédia me ajudou a voltar os meus olhos para ela. Toda vez que eu preciso de ajuda, eu vou lá nela e leio. Opa, é mesmo, está dizendo isso aqui. Opa, a norma diz isso, desse jeito assim, assado que funciona. Então eu parei de ficar ligando para o pessoal. Então, teoricamente, eu consegui conquistar uma liberdade assim, profissional, uma independência, né? Me tornei independente dos caras. Não preciso ficar dependendo deles para eles poderem ficar me ajudando, me passando como é que faz e tal, né? Para eu poder raciocinar e executar minhas tarefas aqui dentro nos diagnósticos aqui dos carros dos meus clientes, né? Então assim, a literatura técnica ela me ajuda até a raciocinar, que é uma coisa que eu tenho visto que é um grande problema que acontece em muitos reparadores, é o problema do raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou tocando esse assunto? Meu número de celular, esse aparelho aqui, é publicado aí na internet. 61-99220-9574. É o telefone do sucesso. Ligue e marque sua revisão. Denis Injetcar. Então o que acontece? Esse número aqui ele é o WhatsApp. E eu recebo o WhatsApp do Brasil inteiro. Eu recebo ligação do Brasil inteiro. De colegas reparadores, pessoas que estão no ramo há muito tempo, pessoas que estão no ramo há um tempo médio e pessoas que estão entrando agora no ramo. Eu recebo esses 3 tipos de ligações ou mensagens do WhatsApp. Da galera com problema, com pepino lá nas oficinas também, e pegou um carro lá, um problema que nunca viu e tal, porque todo mundo passa por isso, eu também passo por isso, né? Então assim, e aí sempre que eu posso, eu dou uma ajuda para os caras. Por quê? Porque eu também tive muita ajuda. Um monte de gente me ajudou quando eu não tinha literatura técnica. Então eu costumo ajudar também as pessoas. Só que eu ajudo como? Vindo aqui e baixando o manual da doutora e mandando para os caras? Não, porque lá nas páginas do manual tem meu nome e meu CPF. Então eu não vou mandar. Mas eu faço o quê? Eu ajudo o cara a raciocinar. Eu ajudo o cara a pensar. Eu boto o cara para desenvolver o cérebro. Porque, para pensar comigo. Uma criança que está no colégio aprendendo matemática, aprendendo uma equaçãozinha de matemática, o professor vai lá no quadro e explica como é que faz a equação. O aluno vai tentar fazer lá no caderno. Se o aluno fala, professor, não sei como é que faz essa conta aqui. Se o professor vir pegar o lápis da mão do aluno e o professor resolver a continha no caderno do aluno para o aluno ficar só assistindo, você acha que aquele aluno vai aprender? A chance é muito pouca. Pode ser que tenha alguns que aprendam, mas a chance é pouca. Agora, se o professor ele ajuda o aluno a pensar, a raciocinar, aí ele começa a pegar o fio da meada de como fazer para desenrolar aquela situação. Aí o que ele faz? Ele vai falar assim para ele assim, ó, ele vai pegar assim, o aluno vai estar com a caneta lá no caderno, o professor fala assim, olha, esse número com esse número diminuindo vai dar quanto? Quanto que é isso menos isso? Pensa, você tem tanto disso e tira isso, vai ficar quanto? Aí ele vai falar, vai ficar tanto. Pois é, escreve aí. E o professor vai falando. É lógico que dificilmente vai ter um professor com essa paciência, com esse nível de paciência nas escolas. Mas, para o meu exemplo aqui, dá para vocês entenderem. Se um professor ajudar o aluno a raciocinar, o aluno aprende mais do que o professor tomando o lápis ou a caneta da mão do aluno e resolvendo para o aluno. Então, eu não posso receber uma mensagem do WhatsApp ou uma ligação de um mecânico, de um colega reparador me pedindo ajuda, e eu simplesmente falar para ele, não, você faz isso, aquilo outro, que deve funcionar. Para eu poder me livrar rápido do cara, bastaria eu falar isso. Bastaria eu falar assim, não, ô meu jovem, então faz o seguinte, ó, limpa bico, limpa corpo, passa o scanner, reseta, reprograma e testa, e depois você me fala. Beleza então, tchau. Eu poderia simplesmente falar isso, eu poderia simplesmente fazer isso, mas não, o que eu falo? Eu vou ajudar o cara a pensar,
Eu vou falar assim, meu jovem, vamos parar para pensar. Como que funciona o sistema de injeção eletrônica? Funciona assim, funciona assado, essas informações vêm por tais sensores, chega no módulo, ele calcula para comandar determinados atuadores assim, 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 certo? Certo. Aí se eu tenho um tempo de injeção que está grande demais e o MAP está com a pressão também muito grande, o que está acontecendo, será? Se o MAP está grande, significa o quê? Que está entrando muito ar lá no coletor, né? Deve ter uma entrada falsa de ar por lá. Que aí o MAP fica alto, o MAP não vai ficar baixo, né? O MAP não lê pressão negativa. Se o MAP lê pressão negativa, então se ele está muito alto, significa que ele está mais próximo da pressão atmosférica ambiente. Então está tendo entrada de ar dentro desse coletor aí. Aí a injeção eletrônica está entendendo que está entrando muito ar, ela está subindo o tempo de injeção para equalizar. Não é? Aí o cara, é mesmo, né? Show de bola. Eu vou ver se tem entrada falsa de ar aqui. Bastaria eu falar para o cara assim, não, veja se não tem entrada falsa de ar, que pode ser alguma entrada falsa de ar. Porque isso acostuma o cara ao quê? Você passar logo a dica direto, sem fazer o cara pensar, costuma doutrinar o cara, sempre que ele precisar, ele não vai raciocinar, ele vai ligar para quem ajudou ele. Aí daqui a pouco eu sou só um. Daqui a pouco está o Brasil todo me ligando o tempo todo, eu não vou dar conta de atender todo mundo. Então o que eu faço? Eu ajudo o cara a raciocinar, eu ajudo o cara a pensar, assim, assim, assado. E a enciclopédia ela faz isso, ela me ajuda a pensar, ela me ajuda a raciocinar, de uma forma fantástica que eu vou mostrar para vocês já já. Então, quando as pessoas me pedem ajuda, eu vou lá e ajudo, né? Assim, na medida do possível eu ajudo, eu vou lá e ajudo a pessoa a raciocinar. Eu não dou tudo de mão beijada, eu ajudo a pessoa a raciocinar, ajudo a pessoa a pensar e tudo e tal. E aí o que acontece? Com isso eu consigo fazer o quê? Eu consegui ver, através de todas essas chamadas, de mensagens e ligações, eu comecei a perceber que um grande problema que existe entre os mecânicos é a falta do raciocínio e às vezes até a preguiça de raciocinar ou de pensar. É o que atrapalha muito, né? O cara já não tem informações técnicas, tem preguiça de raciocinar e pensar, tem tudo para dar errado. Então tem todos os elos para formar aquela corrente para levar para o fundo do mar. Então, uma coisa que a enciclopédia me ensinou também, que foi o que me deu essa independência, essa liberdade profissional, de eu não ficar dependendo de ligar para os meus amigos, colegas, professores, foi que ela me ajudou a começar a raciocinar para pensar, né? Então eu achei isso fantástico. Agora assim, falando um pouco sobre o que tem dentro da enciclopédia, que é uma coisa, fantástica, fantástica, olha só. Lá dentro nós temos várias coisas. Tem gente que acha que lá dentro da enciclopédia só tem tabela de torque e aperto. Não. Lá tem muita coisa, tem muita coisa. Tem coisa lá que dá até cansaço de você tentar ler tudo. Não dá, velho. É complicado. O povo lá da doutoria encheu aquilo de coisa que ficou top o negócio. Da parte elétrica, tem diagramas elétricos e pontos de aterramento, fusíveis e relés, posição de cada fusível, de cada relé, onde é que estão essas caixas, o que é o que cada fusível é, o que cada relé é. Lá tem. Oscilogramas e teste. Para a galera que está trabalhando com diagnóstico avançado, que tem o osciloscópio, lá tem os oscilogramas. Os testes dos sensores e os oscilogramas correto. Por exemplo, vamos supor, determinado sensor, se for medido com o osciloscópio, o sinal dele tem que ser desse jeito aqui, configurado, né, nessa escala de tempo e de tensão, tem que ter esse sinal aqui. E aí o cara consegue ver o sinal correto na tela, e aí ele vai lá para o osciloscópio dele para ver se o dele está dando o mesmo sinal, na mesma escala de tempo e tensão. E aí ele vai ver se o sinal está certo. Opa, meu sinal está muito diferente do que está ali, então tem alguma coisa errada. Então lá tem os oscilogramas e os testes, que te ensina como testar. Imobilizador de partida, centrais de carroceria, trave e alarme. Tudo isso tem lá dentro. Aqui eu peguei de um carro específico, mas mudando o carro de acordo com a quantidade de eletrônica embarcada que existe dentro desse carro, então vai ter mais coisas ou menos coisas, vai depender do carro que você está acessando na enciclopédia. Por exemplo, um carro que tem direção elétrica, vai aparecer lá o diagrama elétrico da direção elétrica. Um carro que não tem, lá não vai aparecer o diagrama porque não tem naquele carro, né? Então isso é de acordo com o que tem de eletrônica embarcada e sistemas instalados dentro daquele carro, tá? Então o que acontece? Na parte de mecânica você tem correia dentada e auxiliar, que te fala os diagramas tudinho das correias tudinho.
Corrente sincronizadora, se é um motor com corrente de comando, vai ter lá a correntinha lá com os pontos de referência do sincronismo certinho do motor. Se tem que usar a ferramenta de fasagem, se não tem, vai ter tudo bonitinho lá. Tem o manual de fluidos aditivos e filtros, né? Fluidos aditivos e filtros, capacidades e especificações. Nesse manual é fantástico porque lá te fala qual é o óleo certo para tudo que tem de óleo no carro. Óleo de motor, óleo de transmissão, óleo de direção hidráulica, fluido de freio, tudo. Tudo. Se tiver um carro que tem um óleo que tem que ser passado no teto, lá vai estar escrito, ó, no teto desse carro tem que passar o óleo e tal. Vai estar tudo lá. Isso aqui eu dei só um exemplo, tá, pessoal? Então lá vai ter sobre fluidos aditivos, aditivo de radiador, os filtros, onde eles estão, quais os códigos originais desses filtros, né? Tudinho, vai estar tudo dentro desse manual de fluidos, aditivos, filtros, capacidades e especificações. Dentro da parte de motor tem ajustes, especificações, regulagens e verificações. Pensa no manual, eita ferro, pensa no manual top, esse manual de motor. Você tá doido? É bom demais, moço. Lá dentro você tem tudo. Todas as medidas do motor. O cara vai montar um motor, tá retificando o motor, pegou o motor lá. Só, o motor é A111. Vai retificar que o motor é A111. Na hora da montagem, ele tem tudo. Ele tem folga de trabalho entre as bronzinas e o eixo. Folga axial das bielas. Folga axial do eixo. Distância das pontas, da abertura das pontas dos anéis, dos pistões, de cada canaleta, quando tiver instalado dentro do cilindro. Diâmetro de folga de trabalho entre o pistão e a camisa, lá, o cilindro. Diâmetro tamanho da folga de trabalho entre o mancal do comando de válvula e o comando de válvula, vai estar lá. Tudo quanto é tipo de ajuste, de folga, de medição, toda essa parte de metrologia dos motores, tá tudo lá dentro, tem tudo. Regulagem de válvula, se for um motor que faz regulagem de válvula, qualquer outro tipo de regulagem que ele tenha, né? E verificações dos mais variados tipos. E tem o manual dos deuses, que é torques e apertos, que tem todos os torques e apertos do motor, da suspensão, roda, caixa de direção, tem tudo lá, tudo. Eu não vejo muito torques e apertos de transmissão, né? Porque eu acho que isso é uma área mais específica, não tem muito dessa parte ainda, mas possivelmente, futuramente, eles devem colocar isso aí lá. Aí tem uma outra aba lá, revisões e advertências. Dentro de revisões e advertências tem painel, luzes e sinalizações. Vai te falar o que significa cada luzinha, cada sinalização que tem no painel daquele carro. Reset das indicações de serviço, como é que você procede nos resets das indicações de manutenção, de troca de óleo, do que tiver de mensagem que o painel de um carro pode informar, né, referente à manutenção, a tudo, vai ter lá dentro. Revisões periódicas, lá tem, você tem um manualzinho que te fala a cada tantos mil quilômetros, o que é revisado nesse carro a cada quantos mil quilômetros que faz. Você tem um manualzinho, igual aqueles manual que vem de revisões preventivas, né, periódicas, que vem junto com o manual do carro, né, tem tudinho lá também. Os veículos que tem o sistema de TPMS, que é o monitoramento de pressão, rodas e pneus, lá dentro também tem. Como que é o sistema, como funciona, como que configura, né, tudinho, lá também tem tudo. Aí voltando dentro da parte de elétrica, aqui, ó, dentro da parte de elétrica, eu peguei aqui um veículo aqui, ó, 2.0, 16 válvulas, 240 cavalos, EcoBoost, injeção Bosch DI Motronic, é de um Ford Focus Titanium 2015. Peguei aqui dentro, aqui, ó, lá, as abinhas que eu acabei de falar, ó. Aqui, ó. Elétrica, mecânica, ó lá, ó. Correia dentária auxiliar, corrente sincronizadora, fluidos, aditivos, especificações. Aí você clica aqui dentro aqui, você vai ter tudo isso aqui, ó, ar-condicionado, freio, motor, transmissão automática, caixa de transferência, eixo diferencial. Você vai ter tudinho, né, todas as especificações de tudo isso daí. Voltando aqui, dentro de elétrica, eu vou abrir aqui, ó, diagramas elétricos e pontos de aterramento. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Eu vou ler esse tanto de coisa aqui para vocês. Isso aqui é diagramas elétricos e pontos de aterramento. Então vai ter o diagrama, vai ter os testes, vai ter tudinho os pontos de aterramento desse sistema aqui. Então aqui dentro você tem
airbag, ar-condicionado digital, arrefecimento do motor e aquecimento dos bancos dianteiros desse Fuso, travas, alarme travas, central de carroceria BCM, direção elétrica, freio ABS com controle de estabilidade ESP, iluminação externa, imobilizador de partida, injeção eletrônica, painel de instrumentos, tração das 4 rodas 4WD, né? 4WD, transmissão automática, outros diagramas elétricos e simbologia dos diagramas elétricos. Tudo isso tem dentro de diagramas elétricos e pontos de aterramento. Então, outros diagramas elétricos. Quando você bota em outros diagramas elétricos aqui, ó, quando você clica aqui, ó, eu cliquei aqui, ó, outros diagramas elétricos, ele expande aqui, ó, rede CAN de comunicação VA1 CAN, rede CAN de comunicação VA2 CAN, rede CAN de comunicação VA3 CAN, retificação VM CAN. Todas as linhas de rede CAN que o carro tem, ele vai mostrar tudinho lá. Então, assim, muita gente acha que esse aplicativo da Doutor-IE, esse app da Doutor-IE, ou esse sisteminha da Doutor-IE, é um sisteminha que você só tem só toques e apertos e algumas coisinhas a mais. Não, cara. Isso aqui tem tudo do carro. Tem tudo. É um negócio fantástico, fantástico. Que eu aprendi a não viver sem isso aqui. Você vê, né? Aprendi a não viver sem. Deixa eu pegar aqui o de injeção eletrônica. Conectores. Papapá. Deixa eu pegar aqui um de injeção eletrônica aqui. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, ó. Olha os diagraminha. Olha os diagramas. Que coisa linda que são. De fácil entendimento, fácil interpretação. Você tem aqui, ó. Você tem aqui o que é. Ali, ó. Você tem o que é, sensor de nível de combustível, a cor do fio, isso aqui é um verde azul, isso aqui é um amarelo com roxo, que sai daqui e vem para cá para o painel aqui, ó, na posição 02, na posição 15 lá do painel. Então é muito fácil, muito simples de você acompanhar os diagramas aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra coisa aqui. Bom, galera, eu tava demorando a achar, no caso do Fuso, onde é que estava. Então, assim, no caso do meu Celta antigo, 2002, eu já sabia onde é que estava, né? Porque eu já tinha consultado muito ele, então de cabeça eu já sei. Então eu fui no manual dele para poder mostrar para vocês. Mas vários manuais são assim, tá? Desse sistema aqui, ó. Por exemplo, você tem lá toda a explicação. Aqui no caso aqui, ó. Ó, teste do sensor de temperatura da água CTS. Aí explica aqui várias coisas aqui sobre o teste, tudo, tal, vem explicando. Aí aqui embaixo tem o conector desenhadinho, bonitinho, para você saber qual é a pinagem, tudo lá, tal. E aqui tem o que aqui, ó. Olha só que fantástico é isso aqui, ó. Isso aqui é que te ajuda a pensar, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tem um sim e um não ali? Olha só isso aqui, ó. Você fez o teste lá. Aí tá assim, ó. A voltagem é de aproximadamente 5 volts, ele tá te perguntando. Aí você tem um sim e um não. Se a resposta for sim, aí ele manda você ir para o segundo teste. Vai adiante e vai para o segundo teste. Se a resposta for não, você tem que verificar mau contato ou fio interrompido ou descascado entre o conector do sensor e o terminal CZ27 do conector cinza da UCE. Se tudo tiver ok, fazer o teste de alimentação da UCE. Se a alimentação da UCE tiver ok, o defeito persistir, substitua a UCE. Olha isso, cara. Olha o nível de que ele te ensina como testar, te fala como testar. Se o resultado for sim, prossiga, vai para o próximo teste. Se for não, você tem mais uns testes que ele te fala, e ele te fala até o que você tem que substituir. Então, você vicia nisso aqui. Viu, Doutor-IE? Você vicia a galera nisso aqui. Porque isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui é fantástico. Os manuais todos que tem isso aqui, que você consegue ver aqui, ó. Aqui é o sensor de... Olha lá, o sensor de temperatura da água. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Aí passa aqui, ó, o teste do sensor, o teste 2. Tá lá o teste 2, tá a perguntinha lá em cima. E tá lá também de novo lá, o sim, o não e o que vai fazer. E vai indo, vamos adiantar aqui, ó, foi para a próxima tela, para testar a bobina, mesma coisa, ó lá, bobina de ignição, ó lá, a perguntinha lá em cima, e lá embaixo, se sim ou se não, o que tem que fazer. Cara, isso aqui
ó. Aqui de novo, aqui no cantinho aqui, ó. Vamos lá pro próximo. Próximo sensor. Olha lá, ó. Aqui tá testando o quê? Teste do sensor de posição de borboleta. Mesma coisa, tá lá, ó. A voltagem varia conforme indicado? Se sim, faça o próximo teste, né? Deve estar escrito lá, ó. Não, se sim, o circuito elétrico do sensor de posição de borboleta de aceleração TPS está ok. Se não, ele fala o que tem lá, ó. O que está acontecendo. Fala pra mim se isso daqui não é melhor do que um professor de um curso. Que você pode acessar isso aqui 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a hora que você estiver lá na oficina trabalhando. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Natal, tu tá lá, ó, resolvendo o problema do carro porque o cliente precisa. Tá todo mundo festejando, você liga pro seu professor do seu curso, lá pros seus amigos, ninguém te atende, que tá todo mundo bêbado, caindo. Você pega a literatura. Pera aí. Deixa só eu, Deus e a literatura aqui agora. Senhor, coloque o entendimento na minha mente. Para me ajude a interpretar da forma correta. Rapidinho assim, ó, você resolve seus BO tudinho. Então, turma, para mim foi fantástico a experiência de poder utilizar essa ferramenta. Que para mim, dentro da minha oficina mecânica, dentro da Dennis Injet Car Motores e Injeção Eletrônica, a literatura técnica da Doutoria, né, a enciclopédia automotiva online deles, para mim, é como se fosse mais um funcionário aqui dentro da oficina. Não tenho nenhum pingo de arrependimento, lá em 2017, de ter virado para a equipe de vendas lá que estava lá, né, todo mundo fazendo as correrias, tentando, né, bater suas metas também para vender. Não tenho nenhum pingo de arrependimento de virar assim e falar, não, eu vou tentar fazer isso aí, eu vou assinar e vou testar. E depois eu dou um feedback. O feedback veio tarde, né? 5 anos depois, mas eu precisava desse tempo, né? Eu precisava usar a ferramenta por um longo período para eu poder ter, por exemplo, até eu conhecer a ferramenta, eu trabalhei 6 anos sem. Então foi 6 anos sem a ferramenta, 5 anos com a ferramenta. Então agora eu tenho, né? Por isso que eu falo, eu tive que esperar um tempo para eu poder ter assim aquela comparação bem sólida do que era viver a vida de oficina diariamente durante um certo período sem isso aí, e agora com a literatura me ajudando, né? Uma coisa que ainda tem ali, que eu ainda não falei ali, que está aqui no meu roteirozinho aqui no finalzinho do meu roteiro, já está acabando o vídeo, tá, turma? No finalzinho do meu roteiro aqui, é que lá também tem dicas e soluções, né? No caso do Fuso lá, aí essas dicas e soluções, não sei se vai ser todos os carros que vai ter. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, dicas e soluções, aqui também tem, ó. No do Celtinha aqui agora, que eu estou conectado no Celta aqui, ó. Aí lá tem lá dicas e soluções. Vamos ver aqui, ó. Eu cliquei aqui em dicas e soluções. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ó, ixi, tem várias aqui, ó. Lâmpada de injeção piscando. Aí tem como trocar a unidade de comando de um veículo GM que possui imobilizador de partida. Ó, te ensina como trocar. Motor detonando, grilando excessivamente, né? E tal. Não pega ou pega, mas morre em seguida. Vamos ver esse detonando aqui, esse motor detonando aqui, para ver o que ele fala aqui. Ah, tem um textão aqui, ó. Análise do problema, ele te mostra, ele te fala como você vai analisar o problema de um motor que está detonando, que está grilando. Então assim, um comportamento de motor, o motor está grilando, ele se acelera, ele grila, ele não anda, ele grila, tá com pré-detonação. Ele te fala o que você vai fazer para você analisar essa pré-detonação. Não é fantástico um negócio desse? Motor não pega ou pega e em seguida morre. Ele vai falando aqui que pode ser o transponder da chave, pode ser problemas relacionados com o imobilizador e tudo. Te ensina você a raciocinar para pensar e não ficar naquela assim, ixi, o carro pega e apaga, deve ser vela, vamos trocar a vela, aí troca a vela. Ah, o carro pega e apaga de novo, ah, deve ser cabo de vela, vamos trocar cabo de vela. O carro pega e apaga, vamos trocar a bobina, porque se uma coisa que eu prestei atenção ao longo dos meus anos de oficina mecânica, vendo o relato dos meus clientes com os problemas dele, é que tem um monte de gente que adora trocar cabo de vela e bobina, às vezes sem necessidade. Por quê? Porque não está amparado por uma boa especificação técnica, ou às vezes não tem aquela, vamos dizer assim,
aquela forma de raciocinar o problema na cabeça, né? Então, eu já vi muito isso chegar aqui, nos próprios vídeos eu falo aí, né, nos vídeos, onde eu falo, o carro veio veio de várias outras oficinas, aí trocaram isso, aquilo outro, e não resolveu, aí chega aqui a gente vai ver o problema está em outra coisa, né? Então assim, os vídeos do canal Denis Injetica tá aí para provar, né, às vezes que isso aconteceu, às vezes que eu vi também que foi trocado um monte de peça no carro, o carro tá ruim, a gente foi reconferir aquele monte de peça e tinha sonda lambda que não era do carro, que o cara tinha colocado que era nova, que não era do carro, tinha vela que não era aplicável àquele carro, e por aí acontece, né? Vamos dizer assim, as tentativas desesperadas às vezes de alguns mecânicos de botar o carro para funcionar, para liberar, para desocupar a oficina, receber a mão de obra e pronto, né? No caso do Fuso, que foi, eu copiei aqui o meu roteiro aqui baseado no Fuso lá, a dicas e soluções dele lá só tinha uma. Era após a remoção do coletor de admissão, o carro não pega mais, né? Porque lá tem o sensor de pressão do rei e o sensor MAP, que é um próximo do outro. E o chicote é o mesmo chicote que passa lá e tem duas tomadas que saem. E aí me parece que as duas tomadas desses dois sensores aí, tanto o sensor da pressão do rei quanto o sensor MAP, as tomadas são iguais. E se ligar elas invertidas, aí o carro pega e apaga. Pega e apaga. Então pode ser, né, num caso desse aí, pode ser que seja ali, ele te dá uma dica ali, ó, pode ser que você tenha ligado e invertido as tomadas dos dois sensores. Aí o carro não vai pegar, ele vai pegar e vai morrer. Dá uma checadinha lá. Aí o mecânico vai lá, confere na especificação técnica, puxa aqui o esquema elétrico, confere as cores da fiação do chicote do MAP. Aí baseado, ou do chicote do reio, né, do sensor do reio, ele pode escolher qual que ele vai conferir, mas vamos supor que ele pegou o MAP. Não, vou conferir qual é a cor, o código de cor da fiação do sensor do MAP. Se eu tenho duas tomadas iguais, tenho dois sensores diferentes, tenho duas tomadas iguais para os dois sensores, ou seja, essas duas tomadas, elas plugam aqui, mas se eu tirar e inverter elas, elas também vão plugar certinho lá. Se eu tenho duas tomadas iguais, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma, vou olhar o código de coloração dos fios. Ah, se são 3 fios, eu vou ver qual é a cor dos 3 fios e qual a sequência que eles estão na tomada. Vou lá no diagrama elétrico, vou conferir. Opa, do MAP aqui é verde, branco e azul com roxo. Aí eu pego a tomada, verde, branco, azul com roxo. Essa é do MAP. Puf, plugo aqui, a outra que sobrou, obviamente vai ser do sensor do rei. Plugo lá. Vou lá e dou partida, o carro vai pegar. Então ele te dá essa dica, entendeu? Bom, turma, para finalizar, né, como eu já falei, para mim, todas as ferramentas dentro de uma oficina mecânica são necessárias, né, e tem a sua parcela de ajuda. Um elevador automotivo tem a sua parcela de ajuda, é uma ferramenta muito top, estou muito feliz com os meus da Hidromar que eu comprei. Um macaco jacaré, um par de cavalete, uma prensa hidráulica, um cavalete de motor, a minha mesa pantográfica da Bovenal que eu comprei recentemente já me ajudou pra caramba, já teve serviços que sem ela não daria para fazer, ferramentas manuais, tudo aqui tem sua parcela de contribuição dentro da oficina mecânica, tudo vai contribuir de uma certa forma. Então, qualquer ferramenta que seja uma chavinha de fenda pequenininha feito essa, que cabe quase como na palma da mão, ela tem a sua parcela de contribuição dentro da oficina mecânica. Todas as ferramentas elas são muito importantes dentro da oficina mecânica, mas hoje eu, Denis Injetica, no meu ponto de vista, a ferramenta mais importante dentro de uma oficina mecânica hoje, dentro da minha oficina mecânica, é a minha literatura técnica aqui da Doutorier. Hoje é a minha ferramenta mais top que eu tenho hoje aqui, é a especificação técnica. Nós temos carros com uma vasta quantidade de eletrônica embarcada dentro deles, vários sistemas integrados uns com os outros. Futuramente, né, já é uma realidade híbrido e elétrico, já é uma realidade os elétricos. Isso tudo vai precisar de especificação técnica. Isso tudo vai precisar de conhecimento técnico, ferramental adequado e a especificação técnica. Porque não adianta muita coisa o mecânico com conhecimento técnico, com aquele ferramental adequado,
aquele ferramental adequado, sem a especificação técnica, para ele poder se guiar e saber o que ele está fazendo. Né? Então assim, tudo anda junto, tudo tem sua parcela de contribuição. Também não adianta nada uma ferramenta do caramba, uma especificação técnica foda e um mecânico que não sabe usar. Também não vai adiantar nada. Não adianta nada também uma especificação técnica top, um mecânico cheio de conhecimento, mas sem aquela ferramenta necessária. Também não vai adiantar. Então, mecânico com conhecimento somado a um ferramental adequado e a especificação técnica, você tem o trio da alegria, da felicidade e do diagnóstico assertivo dentro da sua oficina. Fechou? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Dr. E, por ter me apresentado na feira essa ferramenta, por ter insistido para mim poder fazer a assinatura, porque eu dei meio que uma... Ah, não, depois eu vejo isso. Não, moço, vem cá, moço. A equipe deles lá é... Se brincar lá, os caras te tomam até tuas calças lá, porque os caras são foda para vender. Os caras são muito doidos. Então, eu agradeço a eles lá por terem me apresentado a ferramenta, me feito conhecer, né? Quando eu saí da feira, como estava na feira lá na época, né? Não sei se hoje acontece isso, mas na época, então eles me deram um acesso para teste, né? Durante 15 dias, né? Um acesso de teste gratuito durante 15 dias, para depois começar a valer a assinatura. E aí, cara, esse testezinho de 15 dias foi matador, porque você vicia no troço, aí depois você não quer mais parar de usar, aí é complicado. Mas eu gostei demais, né? Então é isso aí, turma. Eu queria compartilhar com vocês, espero que esse vídeo possa ajudar a você aí que está começando no ramo da manutenção automotiva, ou você que trabalha na oficina mecânica, ou você que é dono de oficina, a poder, não sei, ajudar de alguma forma a se conscientizar, ou que esse vídeo de repente pode ser aquele divisor de águas de não, realmente acho que eu preciso desse negócio para mim, eu vou testar, nem que eu use um mês e depois eu paro, mas eu quero testar para poder ver como é que é, vale a pena, né? É só entrar no site da Dr. E, vou deixar o site da Dr. E aqui embaixo na descrição, tá? E aí vocês podem copiar, clicar nele ou copiar ele para a barra de endereço do seu navegador aí, para poder acessar o site lá tem as informações necessárias, tem meios de contato, que vocês podem estar entrando em contato, ligando lá para fazer um orçamento. Não custa nada, né? Não custa nada pegar o telefonezinho, ligar lá, doutor, e aí? Como é que faz para usar essa enciclopédia aí? Vi lá no site lá do Denis Injetcar lá, que ele usa, falou lá da ferramenta, me interessei, né? De repente rola até um desconto bom, hein? Fala que você viu no meu canal, não sei se vocês vão dar um descontinho bom, mas de repente vai que rola, né? Vai que rola um cupomzinho, como se fosse um cupomzinho de desconto, né? Vai que acontece. Mas é isso aí, turma. Muito obrigado. Eu tenho mais uns vídeos para fazer, tá? Tem aqui um catalisador cortado aqui, ó. Ah, moleque. Vai sair um vídeo interessante disso aqui também, tá? Vai sair um vídeo da ferramenta que está aqui atrás, que é a RUC 009 da Usa Teste. Vai sair um vídeo dela também. Dali vai sair uma série de vídeos. Do catalisador vai sair uma série de vídeos. Não vou contar não. Vou deixar surpresa, porque se eu contar vai que outro canal copia aí, copia minha ideia. Então, vou deixar em aberto. E aí vocês vão acompanhar aí no canal, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Hoje é domingão. Bom resto de final de semana para todos vocês. Até a próxima. Valeu!